Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Aurea Morning. Aqui é o Felipe Fattori e hoje, dia 26 de outubro, estamos no episódio 17 do Aurea Morning. Vão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a importância do longo prazo nos investimentos. Você já deve ter visto por aí, se você gosta, se você se interessa por finanças, se você se interessa por investimentos ou coisas do tipo, você já deve ter visto aí um monte de gente que promete mundos e fundos, né? Promete aquilo, o passo 1, 2, 3 para você conquistar riqueza, o passo 1, 2, 3 para você ganhar 1 milhão em um dia. Ah, você deve lembrar aí, né? Aquela turminha do meu nome é tal e eu tenho 1 milhão com apenas 20 anos. Então, se você for ver essas empresas, e não só empresas, tantas pessoas em si, elas literalmente exploram a ganância do ser humano. Elas confessam explorar a ganância do ser humano. Então, nós vamos falar aqui sobre os tipos de investidor que existem e o motivo, o porquê da importância de se pensar no longo prazo, né? Os três tipos de investidor que existem, eles são primeiramente o investidor que investe por ganhos de capital, né? Os capital gains, que são, por exemplo, você fazer um investimento pensando simplesmente pelo ganho de capital. Então você comprou, por exemplo, um imóvel a 100, vende por 150. Você teve um ganho de capital. Se você vai investir numa ação, você investe a ação por X, vende por 2X. Você está pensando simplesmente no ganho de capital. É um método de investimento. O outro é o método de especulativo, né? Eu acho que isso daqui vai crescer, então eu acho que tal commodity vai dar certo, eu acredito que o Bitcoin vai atingir tal número, eu acredito que essa ação vai subir tanto. Especulação. Especulação. Não existe fundamentos concretos e sólidos, mas simplesmente algumas análises ali de diversas com algumas técnicas que usam para especular. Ou simplesmente a pessoa não sabe e tá especulando, tá? Eu não quero menosprezar investidores dessas categorias, mas essas duas categorias, elas existem sim pessoas bem-sucedidas nelas, mas a grande maioria, arrisco sem medo de dizer que 99% dessas pessoas aí, elas é como se fosse uma fábrica de pessoas que saem de lá frustradas. Pessoas que perdem suas esperanças, perdem seus dinheiros, simplesmente por se envolver em questões dominadas pela vaidade, dominadas pelo ego, pela ganância. A gente vai ver isso daqui hoje. E a outra filosofia de investimento é a filosofia do longo prazo. A filosofia onde você investe por acreditar, você investe pensando no longo prazo, pensando em renda passiva. Nós vamos falar bastante disso daqui e eu vou te contar o porquê que eu escolhi essa última modalidade como filosofia para a minha vida. E eu espero que ao final disso daqui você possa entender melhor e tomar a sua decisão aí de qual caminho você quer trilhar. Ok? Então, já convida aí os amigos para participar, compartilha essa live aí com os amigos, porque aqui no Aurea Morning a gente fala sobre inteligência financeira, né? E o que é a inteligência financeira? A inteligência financeira ela aborda muito mais do que os aspectos técnicos. Então aqui, cada vez em quando a gente traz algum aspecto mais técnico de finanças, onde falamos sobre investimentos e tal, mas principalmente sobre o trato emocional com o dinheiro. O dinheiro ele é uma coisa majoritariamente emocional, então é absolutamente pertinente a gente ser completos dominadores
do nosso dinheiro. A gente aprender a dominar a arte da nossa mente para que possamos lidar com o dinheiro de forma correta. Então, vamos lá, sem se estender demais aí, né? O que eu trouxe aqui para comentar, né, para esse bate-papo nosso aqui de manhã, não, claro que não é falar que eu sou o dono da razão ou que a metodologia que eu acredito é melhor, como eu te disse. Eu quero fundamentar para você o porquê que eu acredito que essa é a melhor metodologia de investimentos. E porque isso você pode trazer uma correlação. Essa metodologia, focada mais no longo prazo, focada na renda passiva, é a mesma metodologia é a mesma filosofia, digamos assim, de que os maiores investidores adotam para sua vida. Os maiores investidores. Só que assim, eu não quis trazer simplesmente falar assim, eu acredito porque é os melhores investidores, então essa daqui é a melhor. Não, eu quero trazer o porquê que eu escolhi a filosofia de longo prazo para minha vida, pautado não simplesmente em olhar os outros, mas trazer com argumentos lógicos e racionais, tá? O primeiro ponto é que investimento é aprendizado. Grava isso. Investimento é aprendizado. E aprendizado, ele é um processo. Como todo processo na sua vida, exige você passar por ele, né? Então, quando você está, por exemplo, aprendendo a andar de bicicleta, você vai e cai. Quando você vai começar num trabalho novo, você vai e erra. Então, tudo na vida que você passa, existe um processo. Existe um processo, existe um aprendizado. E o aprendizado, ele engloba, contempla erros e acertos. E não existe nenhum investidor que nunca errou. Não existe nenhum investidor que nunca errou e só acertou. Investimento, ele é isso. Existem erros e existem acertos. E por ele ser um processo, você precisa passar por esse processo. No Aurea Morning número 13, nós falamos da diferença entre sabedoria, entendimento e o mero conhecimento. Existe a diferença. O que é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria, né? O conhecimento é a informação que você pega. O entendimento, ele está condicionado a você colocar em prática. Ao você colocar em prática. Então não adianta nada você pegar um conhecimento e não usar ele. O conhecimento, ele só materializa dentro de você quando você coloca em prática. E como você deve saber, como a gente acabou de falar, o aprendizado, o processo de aprendizado envolve erros, tá? Então, o processo, ele não é uma fórmula. Ele precisa ser respeitado, você precisa passar por ele. Você precisa passar por ele. Ele precisa ser respeitado. Só que o que mais estão procurando hoje é a fórmula mágica. Ah, qual que é o melhor investimento? Ah, qual que é isso? Você quer buscar educação ou você quer buscar conselho? Educação te leva para patamares que você nunca viu na sua vida, que você nunca imaginou. Conselho conselho, estamos falando de investimento, pode te ajudar em certa coisa, mas você nunca vai aprender aquilo. E você vai ficar refém das outras pessoas. Você vai ficar refém de um analista, uma pessoa que te recomenda investimentos. Você quer educação ou você quer conselho? Porque educação exige processo, exige você passar pelo caminho, né? Existe uma coisa bem interessante. O cedro do Líbano, ela é uma árvore majestosa, uma árvore forte. E uma curiosidade é que o cedro do Líbano, antes dele crescer, ele cria raízes. E o interessante é que ele cria as raízes do cedro do Líbano,
elas chegam até 1,5 m, enquanto na superfície ele só cresceu 5 centímetros. Então, o cedro do Líbano, ele cria raízes 1,5 m antes dele se tornar árvore majestosa, de chegar até 40 metros de altura, ser aquela árvore forte que ela é conhecida, aquela madeira forte usada para tantas coisas aí. Então, antes do cedro do Líbano se tornar aquela majestosidade que ele tem, ele cria raízes profundas. Processo. Processo. Não é fórmula. E uma coisa que é muito interessante, falamos aí, né, de processo, uma coisa simples e que pouca gente entende é que quando você lida com investimentos, existe um carinha que se chama juros compostos. Tá? Eu desenhei aqui. Ó. Quando você... Deixa eu ver se dá pra ver aí. Acho que dá pra ver aí, ó. Quando você tava lá na escola, você aprendeu uma coisa que se chama função linear, né? Ou gráfico linear. O que fala esse gráfico aqui? Deixa eu ficar mais pro lado aqui para aparecer também. O que fala esse gráfico aqui, ó? O gráfico, a função linear, esse eixo Y aqui, ó, que eu chamei de dinheiro, e esse eixo X aqui, ó, eu chamei de tempo. Então, o que o gráfico linear, ele me fala? Que esse eixo Y, ele aumenta proporcionalmente em função do tempo. Ele aumenta proporção. Existe uma proporção que aumenta em função do tempo igual para todas as partes do gráfico. Então, o que acontece, por exemplo, se você pega R$200 do seu salário e você guarda embaixo do colchão? Vamos supor que você queira guardar R$200 por mês. No primeiro mês, você guardou R$200, então você tem R$200 em um mês. No segundo mês, R$400. No terceiro mês, R$600. No quarto mês, R$800. E assim por diante. Ela é linear. Conforme passa o tempo, ele aumenta proporcionalmente. É previsível. Ele aumenta na mesma proporção conforme passa o tempo. Isso é um gráfico linear. O gráfico de investimentos, ele não é um gráfico linear. Ele é o que se chama de gráfico exponencial. Exponencial. O que é um gráfico exponencial? É um gráfico que ele não altera o eixo Y, que ele não altera na mesma função do tempo. Então, qual que é a função como que funcionam os investimentos? Você começou a investir aqui. Começou a não poupar, mas sim investir. Você começou a investir. Vai passando o tempo, ele não cresce na mesma proporção. Ele vai bem devagarzinho. Aí ele vem. Só que chega a um determinado momento, a função dos juros compostos, ela se torna tão incisiva nos seus investimentos que o gráfico dá uma guinada sinistra aqui para cima, tá vendo? Isso é a função dos juros compostos. Quer ver? Se você, por exemplo, pegar R$1.000 e deixar e investir esses R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao ano, ao final de um ano você vai ter R$1.100, certo? Aí, no segundo ano, o juro não vai incidir em cima dos R$1.000, ele vai incidir em cima dos 1.100. Então, no segundo ano, os R$1.100 vai virar 1.210. Não vai virar mais só 1.200. Ao invés de ter o salto de 100 que teve, de 1.000 para 1.100, ele teve um salto de 110. Porque ele incidiu juro sobre juro, tá? Então, se você pega, vai para o terceiro ano, 1.210, com incidência de 10% ao ano, vira 1.331. 1.331, e assim vai. Isso a gente está falando de um investimento, por exemplo, R$1.000, se você pegar e deixar lá. Se você faz aportes mensais, a curva, essa curva aqui, ó, do gráfico exponencial, ela se torna muito mais rápida.
ela se torna muito mais rápida. Quer ver? Para você ter uma noção, olha como os juros compostos é louco. Se você pegar uma folha de sulfite A4 de 0,1 milímetro e você dobrá-la ao meio, uma folha de sulfite, presta atenção, uma folha de sulfite de 0,1 milímetro e você dobrá-la ao meio 50 vezes, quanto que você acha que você vai ter? 10 centímetros? 20 centímetros? Gente, não é mentira, eu fiz a conta. 112 milhões de quilômetros. 112 milhões de quilômetros. Pra você ter uma noção, acho que a distância da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. Então é praticamente... Não é mentira. Pode fazer as contas. Pode fazer as contas que eu fiz. Ela é uma conta fatorial, eu não trouxe a fórmula aqui. Mas pode fazer a conta que dá certo. 112, dá até mais que 112. Dá 112, 500 e alguma coisa. Mais de 112 milhões. Juros compostos. É juros sobre juros. Porque você tem um 0,1 milímetro, depois você teve 0,2, depois você teve 0,4, depois 0,8. Então é exponencial, ele começa com nada. Começa com nada. E aí, de repente, ele dá uma guinada sinistra. Então esse é o poder dos juros compostos nos investimentos. E outra coisa muito, muito interessante da gente se falar é que um outro motivo muito importante é que a habilidade dos maiores, se você for buscar os maiores negócios, a habilidade dos maiores negócios do mundo é de ele funcionar sem o dono. Você viu aí recentemente o Jeff Bezos se afastou da Amazon, do cargo de CEO. A empresa funciona sem ele. Sem ele. Então, a melhor característica, a característica mais poderosa de um negócio é ele funcionar sem depender da sua presença. E o terceiro motivo pelo qual eu escolho, né, falamos dos juros compostos, falamos do aprendizado, que é um processo. O terceiro motivo pelo qual eu escolho o longo prazo é que o longo prazo, se você souber investir, você cria renda passiva. Você cria renda passiva. E a renda passiva é aquela renda, se você não sabe, é renda ativa. Renda ativa é a renda que você trabalha por ela. Você acorda 8 horas da manhã, você vai até o seu trabalho, bate seu cartão, trabalhou, recebeu dinheiro, não trabalhou, não recebeu dinheiro. Renda ativa. Renda passiva é aquela renda que chega na sua conta, independente do que você faça. Faça chuva, faça sol, quer você durma, quer você trabalhe, essa renda vai bater na tua conta. Um exemplo disso de uma renda passiva é um aluguel de uma casa. Não importa o que você faça, a renda do aluguel é uma renda passiva. Um outro exemplo é os dividendos que as ações promovem. Então, a habilidade dos maiores negócios de sucesso, ela está nisso. Ela está no construir renda passiva. E a construção de renda passiva, ela está diretamente relacionada ao longo prazo. Porque ganhos de capital é uma coisa que depende exclusivamente de você. É uma coisa que depende exclusivamente de você fazendo. Se você não está em operação, não acontece. Né? Então, como eu falei no início, existem bons investidores de capital gains, de ganhos de capital. Existem bons investidores de sucesso com ganhos de capital, com investimentos de especulação. Só que 99,9% das pessoas buscam esse tipo de investimento
como uma forma de ganhar riqueza rápida. E eu te falo, capital gains, você buscar ganhos de capital não te torna rico, não te traz riqueza. Porque, vamos supor, falamos em um dos Aurea Morning passado aí, falamos sobre você fazer uma fezinha, né? Você investir na loteria. Você tem noção quão perigoso isso é para sua vida? Porque você tá buscando uma riqueza que você sabe que se você perder ela, você não vai conquistar. Uma riqueza que você sabe que se você perder ela, você não vai conquistar ela novamente. E isso traz uma série de complicações para sua vida. Uma delas é o apego ao dinheiro. Você se apega daquilo de uma forma tão grande porque você sabe que você nunca mais vai conquistar aquilo. Então, os ganhos de capital, eu falo capital gains porque é força do hábito, mas ganhos de capital, estamos falando disso. A pessoa que sabe, que investe profissionalmente nos ganhos de capital, que é uma pessoa bem-sucedida, ok, não quero nem discutir, mas 99,9% busca riqueza fácil. Ponto. 99,9% busca riqueza fácil. E lá em Eclesiastes 5:12, o rei Salomão, um dos homens mais ricos que já existiu, eu acredito que foi o mais rico que já existiu, fala que doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Vamos entender isso daqui? Aqui ele tá, literalmente, Salomão literalmente tá falando das diferenças do ser rico para o estar rico. O ser rico, não importa o quanto se essa pessoa tá quebrada ou se essa pessoa tá rica, a riqueza tá na mentalidade dela. Você pode tirar a conta bancária, você pode tirar tudo que ela tem, ela conquista novamente. Ela é rica. A pessoa que está rica, se você tirar o que ela tem, ela não volta. Ela não volta. Então aqui, você tem noção de quanto que é isso? O quanto que, por exemplo, uma pessoa que sabe que não vai conquistar, você acha que não preocupa na cabeça dela essa pessoa ter, por exemplo, milhões na conta e o quanto que ela não ficaria preocupada de alguém roubar esse dinheiro, de um investimento ser mal aplicado e ela perder tudo? Por isso que Salomão fala aqui, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Claramente falando sobre ser rico e sobre estar rico. Então, o desejo, a maioria desses investimentos especulativos, como a gente falou, ela tá ligado com uma cobiça, né? E o que é a cobiça? É aquele desejo ardente. Uma coisa é você desejar outra, outra coisa é você começar a desejar aquilo ardentemente e aquilo começa a remoer dentro de você e vira uma cobiça. E aí, a maioria desses investimentos o investidor ele desenvolve uma cobiça pelo que o dinheiro pode proporcionar. Uma cobiça pelo que o dinheiro pode proporcionar. Ele quer fazer isso, ele quer aquilo para inflar o ego. Para inflar o ego do que ele faz. Se você perceber, não existe nenhum outro motivo por trás disso. É pura vaidade. Então, o que você quer? Você quer passar pelo processo ou você quer fórmulas mágicas? Porque passar pelo processo vai fazer você criar riqueza. Você ser rico, você ser rico na sua mente, independente do valor que você tenha na conta. Então, cuidado com a vaidade. Porque lá em Provérbios 13:11, Salomão também fala que a riqueza conquistada pela vaidade será diminuída, mas aquele que ajunta pelo trabalho crescerá. Então, mais um ponto. Aqui tá me falando
A Bíblia ela é repleta de princípios que falam do trabalho, do esforço, né? De você trabalhar pelo que você tem. E aqui, literalmente, está falando de a riqueza conquistada pela vaidade, ou seja, sem substância, aquilo que é sem substância será diminuída. É aquele popular vem fácil, vai fácil, né? Então, o que eu quero deixar aqui é que a vida, o longo prazo, ele faz parte da vida. Ele faz parte, ele é uma coisa intrínseca da vida. A vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Você já deve ter ouvido essa frase. Então, se você olhar tudo que faz sentido, tudo que dá sentido à vida é longo prazo. O amor, você desenvolver o amor para uma pessoa é longo prazo. Você quer, por exemplo, plantar alguma coisa, longo prazo. A criação de um filho, longo prazo. A construção de uma empresa, longo prazo. O fortalecimento da sua fé em Deus, longo prazo. Tudo que é de substancial, longo prazo. E no final, o longo prazo ele sempre vence. Ele sempre vence. Então eu queria trazer essa minha visão sobre, não simplesmente porque existem muitas pessoas falando assim, o longo prazo, eu curto o longo prazo porque o Warren Buffett fala que o longo prazo é bom. Tá, mas você tem algum fundamento por trás disso? Você tem alguma coisa que você acredita por que ele é bom? Então, eu resolvi trazer isso daqui para fugir um pouco disso daí. De não simplesmente falar assim, o Warren Buffett investe no longo prazo. Porque se você for ver, todos os investidores mais bem-sucedidos investem no longo prazo. Mas eu não quis trazer isso daqui. Eu quis trazer a filosofia que rege a minha vida. Queria passar para você. Espero que você tenha gostado. Já compartilha se isso fez sentido para você, compartilha, porque conhecimento, gente, gera luz. Traz luz para a vida da pessoa e eu posso não chegar num familiar seu, não posso chegar num amigo seu, e através do seu compartilhamento é muito importante que você faça isso. Você consegue ajudar essa pessoa e o mérito acaba sendo todo seu. Não é meu que estou simplesmente trazendo a mensagem, tá? Então, frase do dia, no final, longo prazo sempre vence, ok? Pessoal, fica na paz de Deus, desejo para vocês um ótimo dia. Voltamos amanhã pro Aurea Morning de número 18, no dia 27 de outubro. Tamo junto, um grande abraço e até amanhã.